Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 3 fertilizantes líquidos que é excelente aí para suculentas, atendendo a pedido de amigas inscritas no canal, que foram várias que deixaram os pedidos para poder fazer aqui um vídeo sobre adubo líquido, né? Qual adubo líquido que a gente utiliza e como a gente prepara. Então separei algum desses pedidos e vou mostrar para você aí os adubos líquidos que a gente utiliza aqui, uns deles, né? Porque tem como transformar em adubo líquido outros também, mesmo que venha em farinha. Mas eu vou falar para você um pouquinho sobre esses 3 e ao decorrer do vídeo eu falo um pouquinho dos outros também, tá bom? Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, tá cheio de dicas hoje. E a importância do fertilizante é, além de fazer a planta fertilizar e dar mudas, é também deixar a sua planta mais bonita, mais resistente, mais vistosa, daquelas plantas que você olha para ela e chega a ver até brilho na folha dela de tão bonita que ela tá. Então, por isso que é importante o uso do fertilizante. Os 3 fertilizantes que eu vou mostrar, o mais caro dele aqui é R$12, mas compensa muito porque com R$12 você fertiliza a sua planta por no mínimo 4, 5 meses, porque a quantidade dá para esse tempo. Porque usa muito pouquinho, né? Usa uma tampinha ou uma colher num litro d'água para poder pulverizar ali a planta, né? Mas eu vou deixar para vocês uma informação muito importante. Essa informação, ela é salvadora de planta ou matadora de planta. Você vai entender por quê. Porque tem o adubo que é o adubo fertilizante, que é foliar, e tem ele solo, né? E às vezes algumas pessoas falam para mim assim que usou um determinado fertilizante e acabou queimando a planta, queimando as folhas. Então é muito importante você saber diferenciar o adubo ou o fertilizante foliar e o adubo fertilizante solo. Então, durante o vídeo de hoje eu vou deixar bem claro para você. Tá vendo? Ó, vem escrito nele via foliar. Quando vem escrito via foliar, você pode preparar ele de forma líquida, mesmo que ele venha de forma sólida. Você vai lá, coloca uma colherzinha de chá, 1 litro d'água e pulveriza as folhas da sua planta, o caule, o substrato, aí não tem problema nenhum. Esse aqui também, ó, é um fertilizante mineral misto, que é o 414-8. Ele também é líquido, então eu uso dele aqui uma colherzinha de chá para 1 litro d'água e vou lá e pulverizo todas as folhas da planta. Quando é assim, eu pulverizo as folhas, vou no caule, vou no substrato, não tem problema. Pode ver que está escrito aqui, ó, agite bem antes de usar, dilua 1 colher cheia de 10 ml em 1 litro d'água e pulverize a planta. Esse daqui já é o contrário, ó, esse aqui da Forte, ele vem explicando que ele é solo. E é muito importante quando você for usar um fertilizante via solo, você aplicar diretamente no substrato. Se caso pingar numa planta ou outra, é importante depois você ir lá e fazer a rega daquilo que caiu em cima da folha, para evitar qualquer tipo de problema como queimadura. E durante o vídeo eu vou mostrar para você como preparar, como aplicar e também o que acontece. Uma amiga minha, essa aí é amiga mesmo de perto aqui, uma vez ela comprou um fertilizante líquido, né? Desses aqui que eu vou mostrar no vídeo. E aí o que acontece? Normalmente é importante usar uma colherzinha dessa aqui, ó, de chá, num litro d'água, para ralear bem e depois aplicar na planta. Essa amiga minha, ela comprou achando que já estava pronto e foi lá e colocou o adubo solo diretamente no solo do jeito que estava ali. E aí matou a planta dela toda, daquele vaso. Por quê? Porque quando vem assim, vem formando que é para ralear, que é para dissolver. Aqui, por exemplo, eu dissolvi 2 colheres aqui, ó, para misturar em 2 litros d'água, né, para depois pulverizar nas plantas. Porque esse aqui é o sulfato de cobre, então eu vou usar ele aqui para pulverizar, para deixar exemplo para você. Aqui no nosso cultivo, normalmente quando a gente vê que o sol está começando a se pôr, agora, por exemplo, são 5 horas. Então tem claridade por mais 40 minutos ainda, é o suficiente para poder regar, aplicar tudo aqui nas nossas suculentas, né? Sem perigo nenhum delas queimarem, porque agora esse solzinho aqui não faz mal. Então é importante você chegar ao final do dia e começar a pulverização, porque isso aqui vai garantir que durante a noite vai absorver, a planta vai absorver o que você vai jogar nela,
até porque em formato de nevoeiro, né? Não precisa exagerar. Então, durante a noite, elas absorvem tudo. No outro dia, quando o sol sair, elas já vão estar com as folhas bem sequinhas, não tem nenhum perigo de queimar ou de algum acidente aí com a sua planta e prejudicar a sua planta ao invés de ajudar. Aqui eu estou aplicando o sulfato de cobre, mas poderia ser qualquer um dos outros adubos ou fertilizantes líquidos, né? E a forma é a mesma, a gente aplica nas folhas, porque ele é foliar, e aí vai lá no caule, vai no substrato todo e dá uma leve molhada ali em tudo. Isso ajuda bastante, né? E normalmente quando você faz a aplicação do adubo foliar, no outro dia você percebe que as folhas estão um pouco manchadas, né? Esbranquiçadas, um pouquinho esverdeadas ali do sulfato, mas isso é muito normal, não precisa ficar preocupada achando que você estragou a sua planta, porque na próxima rega limpa tudo e com poucas horas já é o suficiente para elas absorverem o remédio, o adubo, o fertilizante, e com poucas horas já dá tudo certo. Então, aquela mancha que fica ali, ela fica mais para proteger mesmo a planta por mais um tempo, né? Mas depois, na próxima rega, você consegue limpar, deixar a sua planta limpinha. Aqui, ó, eu estou colocando até mesmo nas suculentas novas que chegaram lá da Creuza, para poder já começar a dar um reforço, dar para elas aí uma proteção. Porque o sulfato de cobre, ele é um fertilizante, mas ele tem teor de fungicida, e muitas pessoas me perguntam se o sulfato de cobre ele é só um fungicida. Na verdade, ele é um fertilizante, ele vai deixar a sua planta muito mais forte, e aí ela fica resistente ao ataque de fungos. Mas também existe uma história, uma lenda, de que um plantador de uva, né, um fazendeiro, ele tinha as uvas e as parreiras ficavam na beira da estrada e as pessoas passavam e roubavam as uvas, né? E aí, para evitar que as pessoas continuassem roubando as uvas dele, ele preparou uma cauda num tacho de cobre. E aí, ao preparar essa cauda num tacho de cobre, acabou que na hora que ele jogou lá na plantação de uva, manchou as uvas todas de branco e as pessoas passavam e via aquelas uvas todas manchadas e parou de roubar a uva. Porém, ele percebeu que nas uvas e nas plantas, nas parreiras que vivia lotada de fungo, o fungo também começou a diminuir e foi até acabando com a aplicação aí do sulfato de cobre que ele preparou lá no tacho de cobre. Então, por isso que ganhou essa fama de que o sulfato de cobre ele também é fungicida, porque ele realmente tem um teor aí que ajuda bastante contra os fungos. O adubo líquido foliar também, que é o NPK, eu utilizo ele aqui também colocando uma colherzinha de chá para 1 litro d'água, pulverizo as suculentas, molhando as folhas, molhando tudo nela, o caule, até mesmo um pouquinho o substrato, porque o NPK 4,14,8 ele estimula a planta a brotar e a florescer. Então aqui também eu dou muita opção por ele. É um adubo muito tranquilo de aplicar, não causa sujeira. Ele, ao contrário do sulfato de cobre, não deixa a planta muito manchada, né? E também ajuda bastante. Toda vez que a gente aplica ele aqui, logo a gente começa a perceber uma diferença muito boa em todas as suculentas, porque muitas vezes a gente acha que vai aplicar um fertilizante só mesmo para fazer a planta dar muda. E na verdade tem plantas que precisam de um fertilizante até mesmo para poder manter folhas novas saindo. Porque é tão importante quanto ver uma planta brotando, multiplicando, dando muitas mudas, é importante também você olhar para a sua planta e ver folhas novas saindo. Porque muitas pessoas deixam nos comentários para mim que tem cultivado, tem cuidado, tem colocado as dicas em prática, mas não vê nenhuma folha nova saindo. Então, quando você dá para ela um fertilizante, pode ser qualquer um desses 3 que eu mostrei no vídeo de hoje, rapidamente ela começa a liberar folhas novas, e ela estando liberando folhas novas, significa que o caule também está crescendo e que tudo nela está desenvolvendo. E a planta continua lindona, até porque essa daqui ela tem de ser bem atacada por fungo, principalmente fungo de caule, né? Então a gente tem que ter sempre uma atenção com ela para evitar o apodrecimento do caule dela e a gente tem que começar a planta toda de novo.
porque normalmente ela funga no caule, a gente poda e recomeça tudo de novo, mas é bem chato você ver uma planta bem grandona e ter que recomeçar ela. Em relação às outras suculentas também, a gente percebe que quando aplica o sulfato de cobre nelas, com questão de uma semana, a gente começa a ver a diferença no crescimento delas. Então, auxilia bastante no crescimento. O que eu falo aqui é para você entender que o fertilizante, ele realmente não é só para brotação, para fertilizar e dar aquele monte de muda, mas também para manter a sua planta bem bonita, bem saudável, desenvolvendo, crescendo, porque esses fertilizantes eles ajudam a planta a ficar fértil. E quando fala em fértil, a gente também pode entender que a planta fica lindona. Óbvio que tem muitas delas que quando você aplica um fertilizante, elas tendem a liberar muitas mudas pelo caule, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Fred Ives. Ela já é boa para dar muda, mas quando você coloca um sulfato de cobre nela, por exemplo, ela dá muita muda e muda saudável. Um dia depois de aplicado aí o sulfato de cobre, você vai ver que elas ficam bem manchadas. Olhando assim, ó, esteticamente, nem fica tão bonito, né? Parece que fica feio, mas a gente não importa, porque a gente sabe que ela está manchada, que ela está, vamos assim dizer, feia, mas é para o bem dela. Aqui agora, depois de uns 3 dias, eu faço a rega geral e deixo elas limpinhas novamente, porque aí o sulfato de cobre já fez todo o efeito que tinha que fazer, já passou para elas todos os nutrientes, e a gente acha muito importante usar o sulfato de cobre em suculentas que são consideradas mais difíceis de cultivar, como é o caso dessa Dionísio aqui, ó. A gente aplica o sulfato de cobre nela também, pelo menos uma vez por mês, né, para poder dar esse reforço para ela e ajudar ela a desenvolver. Então, no caso dela, a gente sabe que não é uma questão de fertilização, porque aqui eu não consegui muda dela pelo tronco, pelo caule, eu consegui mudas dela através de folhinhas, mas ajuda bastante. Em relação à floração também, o fertilizante ou os fertilizantes líquidos ajudam bastante, porque quando você aplica o fertilizante foliar aqui nas folhas da rosa do deserto, isso auxilia bastante elas a desenvolverem bastante floração. Importante lembrar que quando for aplicar um fertilizante, se a planta já estiver com floração, não aplicar direto na flor, é só mesmo no caule, tá bom? Fica essa informação para você, porque as flores em si não precisam do fertilizante, é só mesmo as folhas e o caule. Então a função do fertilizante é isso aí, é trazer para você benefícios através de manter as folhas lindas, bonitas e também floração. E além da floração, a brotação também, porque aqui qualquer plantinha simplesinha, que a gente às vezes deixa até num cantinho ali, quando a gente vai reparar ela está cheia de brotinho e desenvolvendo. A aplicação também dos fertilizantes líquidos não precisa ser uma coisa exagerada, você vai colocar lá no pulverizador e você vai passar por cima das suas plantas fazendo meio que um nevoeiro mesmo ali nas plantas. E quando você faz essa aplicação de forma certa, de forma correta, na quantidade certa, as suas plantas só agradecem, como é o caso dessa calha argente aqui, ó, que era uma planta só, que foi brotando pelo caule, e olha a quantidade de muda que está aqui, ó. Se eu quisesse retirar, daria para me fazer vários vasos com elas, mas como eu gostei da composição, eu estou deixando ela aqui, mas logo eu vou ter que mudar, porque eu estou vendo que tem algumas mudinhas que eu percebi que já estão ficando bem sufocadas por aqui. A mesma coisa é essa daqui, ó, que é a Runione. Ela também, quando começou com uma muda, começou a dar muita muda em volta do caule, mas eu já percebo que ela já está ficando sufocada também aqui nesse arranjo. Então é uma preocupação aí que eu vou ter de mudar para um novo vaso. E quando a gente faz esse tipo de cuidado, de aplicação de fertilizante, pelo menos uma vez por mês, a gente começa a ter esse tipo de preocupação, em arrumar um vaso, porque a sua planta está desenvolvendo, crescendo muito. Como é o caso também dessa daqui, ó, que é a Crispate Beauty, que é uma suculenta que muitas pessoas falam para mim nos comentários que não tem sorte com ela. E aqui, ó, usando esses cuidados com ela, a nossa aqui, ó, tem muita folha liberando, muita folha nova, e ela desenvolve muito no crescimento, né? Ela tá bem grande
e bem bonita, bem compacta. Então é importante a questão dos fertilizantes para isso também. Mesmo que a sua planta não vá dar mudas para você, porque talvez é uma planta que realmente não é de dar muita muda, mas você consegue manter a sua planta lindona no cultivo, porque ela vai estar fertilizada e ela vai estar saudável, porque ela pegou todos os nutrientes lá dos fertilizantes. Porque a maioria dos fertilizantes, ele tem uma composição de nitrogênio, fósforo, potássio, e além disso ainda vem os micronutrientes, né? Tem bastantes micronutrientes também na composição dos fertilizantes. Entre eles aí tem magnésio, tem boro, tem o próprio enxofre, tem o próprio cobre, tem ferro. Então tem muita coisa envolvida nesses biofertilizantes. O que você precisa realmente é usar na dosagem certa. Normalmente na embalagem fala qual é a dosagem, mas aqui normalmente eu escolho colocar uma medida de 1 colherzinha de chá para 1 litro d'água, né? Para dissolver no litro d'água. E aí venho, aplico nas plantas e ela só desenvolve, como é o caso desse arranjão aqui, ó. Quando eu comecei a montar esse arranjo, as plantas ficavam todas longe uma das outras, conseguia ver substrato. Hoje a gente não consegue mais ver substrato e já consegue perceber que elas já estão ficando bem amontoadas, né? Meio que praticamente apertando uma a outra. Vou usar um exemplo aqui também de uma gila que está num porte médio e outras pequenininhas, que eu aplico muito nela aqui o sulfato de cobre. Quando eu falo muito, é 1 vez por mês, para poder manter ela crescendo forte, e também as mudinhas, né? Então todas elas, ó, estão desenvolvendo muito bem, tanto a maiorzinha quanto as mudinhas aqui na beirada. Tem também algumas mudinhas de híbrida de Mona Lisa, que estão indo muito bem, porque a gente aplica nela 1 vez por mês o sulfato de cobre. Agora então eu vou falar para você um pouquinho sobre a questão de reprodução de mudas, né? Quando você aplica um fertilizante, seja ele qual for, você vai fazer com que a sua planta dê muitas mudas, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Equador. A Equador, ela começou a dar muda através de haste. Eu retirava a haste dela, colocava no substrato e logo aquela própria haste começava a liberar um monte de muda. Tem até um restinho da haste aqui no cantinho, ó, e através dessa haste aqui do cantinho é que eu fui retirando todas as mudas. E o bom também de usar esses fertilizantes líquidos é que você às vezes está olhando uma planta grande sua por cima e você nem faz ideia que já está lotado de mudas por baixo daquela planta. Como é o caso dessa daqui, ó. Eu estava acostumado a olhar ela só por cima, jogar um fertilizante por cima, regar por cima. E aí agora eu fui olhar, ó, o tanto de muda que está aqui no caule, tanto de um lado quanto do outro. Ó, se você perceber, do outro lado também tem muda. Então ela está lotada de muda. É uma planta gigante, é uma planta bonita, que está me dando muita muda aqui através desses cuidados. E uma informação bacana para você é, toda vez que você comprar um fertilizante desses de garrafinha, você precisa olhar lá no rótulo dele se está escrito foliar ou via solo, né? Então, se estiver escrito via solo, é muito importante você preparar, mesmo que você vai colocar 1 colherzinha num litro d'água, mas você, ao invés de pulverizar a planta por cima, nas folhas dela, você vai ter que ir lá no solo, lá no substrato, procurar um espaço vago entre uma planta e outra e aplicar diretamente ali. A maioria dos pulverizadores tem aquela opção onde você abre um pouquinho e ele rega esparramando para todo lado, mas tem também aquela opção que você abre e ele espirra só um jato reto, onde você consegue atingir melhor aí o solo, né, no caso. Então é importante você fazer esse procedimento, porque assim você não vai queimar a sua planta. Porque o que é de solo, se você jogar na sua planta, com certeza vai dar uma queimada nela. Mesmo que depois ela se recupere, ela não vai morrer, mas ela vai ficar queimada, vai ficar com a estética feia. Então é bem importante, quando for de solo, você jogar realmente no solo, tá bom? Próximo do caule, ali no substrato. Se acertar na folha, eu indico você pegar um pouquinho de água e ir lá e jogar. Não vai fazer mal nenhum e não vai tirar nenhum efeito daquilo que você já jogou. Porém, você vai deixar a sua planta limpa e evitar aí que ela queime, né, quando aparecer o sol e bater nela. Mas deixando claro também para você que essa informação é quando você comprar o via solo.
Quando for via foliar, pode aplicar nas folhas tranquilamente, porque aí as folhas vão absorver mais rápido aqueles nutrientes e elas vão desenvolver. Porque esses adubos foliar, eles foram desenvolvidos porque tem planta que às vezes ela absorve pouco nutriente ali pelo solo e custa chegar nas folhas, né? Então quando você aplica diretamente nas folhas, a própria folha já absorve tudo que ela precisa e aí ela desenvolve muito mais rápido e numa boa. E os fertilizantes, adubos foliar também, eles são bem importantes porque às vezes tem um problema lá no caule, lá na raiz, por exemplo, nematóide, cochonilha de raiz, que está tirando a força da sua raiz e ela não consegue estar mandando todos os nutrientes para o caule e para as folhas, né? E para as flores também. Então quando você aplica em cima já direto nas folhas, você meio que dá um reforço para a planta e isso até dá um tempinho aí para você perceber se está tendo algum problema na raiz e ir lá e resolver o problema pela raiz. E um outro benefício, uma outra importância e vantagem de você já começar a fazer uma fertilização, aplicar um fertilizante de leve, né, nas suas suculentas, nas suas plantas, é porque daqui a pouquinho vem a primavera. E quando começa a primavera e logo em seguida o verão, é a época de chuvarada. Então é importante você já começar a preparar a sua planta desde já, para ela ir ficando forte, para na hora que chegar os períodos de chuvarada, elas já estão bem mais fortes aí para poder se prevenir e de alguma forma ficar mais tranquila em relação ao ataque de fungos e outras pragas. E como foram muitos pedidos sobre o adubo líquido essa semana, o adubo líquido ele tem uma vantagem muito grande, porque às vezes a gente faz uma baciada como essa daqui, ó, e fica difícil até você colocar lá uma colherada de adubo sólido, né, adubo em farinha. Quando você vem com adubo líquido, você molha todas elas e você tem certeza que fez a fertilização de todas elas. Então quando sai por aqui pulverizando todas elas, cada uma delas recebe ali os nutrientes necessários. Porque quem cultiva suculenta sabe que chega uma hora que as baciadas, as floreiras ficam tão lotadas que a gente não consegue sequer colocar uma colher de adubo aqui no meio. Então essa opção do fertilizante e adubo líquido ajuda bastante por esse motivo, porque assim você tem certeza que você fertilizou todas as suas plantas. E além delas ficarem cada dia mais bonitas, cada dia mais belas, você também tem sempre uma grata surpresa de estar passando por uma planta sua e de repente você vê uma mudinha crescendo ali no meio daquela planta mãe, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Ebony Medonzai. Ela está agora no momento aqui, ó, com algumas mudinhas. Tem essa mudinha aqui do lado esquerdo e tem também outras mudinhas saindo na parte de trás, do outro lado que não dá para gravar agora. Tem essa aqui, ó, do lado direito. Então assim, é uma forma de reproduzir mesmo. Daqui a uns dias eu faço a poda dessa mudinha, coloco ela num substrato seco e logo logo ela cresce e vira aí uma planta lindona também. Então os benefícios de usar os fertilizantes líquidos são esses aí, mas existem outras formas também de usar o fertilizante líquido, né? Você pode usar, por exemplo, uma farinha de osso, que você coloca ela lá na água também, dilui ela e vai estar usando ela de forma líquida também. Tem também a torta de mamona, que você pode fazer ela de forma líquida, vai ficar um pouquinho de casquinha ali, mas depois você retira a casquinha e deixa secar e coloca no substrato de novo. Mas o efeito do adubo, do fertilizante, vai para a planta. E como eu falei com você, não só na questão da brotação, mas também você olha para a sua planta e vê ela totalmente saudável, às vezes até brilhando mesmo de tanta saúde. A gente consegue ver realmente vigor nas plantas, né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em retirar para você as suas dúvidas. E também falando em comentários, eu quero mandar um grande abraço então para a amiga inscrita no canal, que é a Nani Punho. Ela colocou o comentário dela e depois ela colocou assim: manda um abraço para a galera da Grande São Paulo, Ipiranga. Então um abraço para a Nani e um abraço aí para a galera da Grande São Paulo, Ipiranga. E para você que ficou até o final do vídeo, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você sabe que gosta de planta. Fazendo isso, o YouTube manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. Tá certo? Combinado?
E para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, que é bem importante aqui para mim. Deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.